Oi, crianças, tudo bem? Tia Jos veio aqui para a gente fazer a correção da nossa aula de hoje. A disciplina é matemática e a atividade está nas páginas 20, 21 e 22 da apostila do PET. Vamos lá? Recapitulando. Recordando os números até 999, você já estudou diferentes maneiras de representar os números até 999. Veja, por exemplo, como é possível representar o número 243. Nós temos aqui 3 formas de representar o número 243. O primeiro é em formato de material dourado. Então, nós sabemos que o material dourado são as placas, barras e os quadradinhos, que nós chamamos de cubinhos. E nós temos o cubo grande também, que representa uma unidade de milhar. Cada plaquinha dessa vale uma centena, que é igual a 100. Então, nós temos 2 centenas. Cada barrinha dessa vale 10. Então, nós temos 30. Só que aqui podemos observar que é o número 4. Então, faltou uma barrinha. Você vai pegar o seu lápis de escrever e você vai fazer o desenho de uma barrinha aí no seu caderno. Você vai contar 10 quadradinhos e você vai fazer essa barrinha para valer mais uma dezena. Então, 10, 20, 30, 40. E cada cubinho desse vale uma unidade. Então, nós temos 3 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Nós temos a segunda forma de representar, que é o quadro posicional. Nós desenhamos um quadro e nele nós colocamos as seguintes letrinhas: U, que representa unidade, D, que representa dezena, e C, que representa centena. E nós temos também o ábaco, que a gente coloca umas rodelinhas e essas rodelinhas representam também unidade, dezena e centena. A gente coloca para representar de acordo com a quantidade de unidades, de acordo com a quantidade de dezenas e de acordo com a quantidade de centenas. Então, o número 243, nós representamos ele com material dourado, no quadro posicional e no ábaco. E como que eu escrevo ele por extenso? 243. Então, podemos dizer que o nosso sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, ele é formado por agrupamentos de 10 em 10. Então, vamos agrupando 10 em 10 para a gente formar dezenas, centenas e unidades de milhar. Para lembrar sempre, 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas equivale a uma centena. E 10 centenas, uma unidade de milhar, ou 1000. Aqui 100 e aqui 10. 10, 100 e 1000. Dezena, centena e unidade de milhar. Atividade. Número 1. Represente no quadro posicional, nos quadros posicionais, o antecessor, número que vem antes, e o sucessor, número que vem depois. Então, nós temos aqui o número 235. O antecessor é o número que vem antes, então você vai colocar desse lado. E o sucessor é o número que vem depois, então você vai colocar desse lado. Vamos lá. Número 235. Quem que é o antecessor? Você vai olhar o último número aqui, que é o 5, e vai diminuir uma unidade. Então, 5 menos 1, 4. Então, vai ficar 234. Nós temos 4 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. E o sucessor é a gente pegar o último número aqui e somar mais um. 235. 5 mais 1, 6. Então, nós temos 6 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. Agora, nós vamos para a página 21. O número é 599.
599, se eu tirar aqui um número 1 do número 9, vai ficar número 8. Então, vai ficar o número 598. Eu tenho 8 unidades, 9 dezenas e 5 centenas. Esse é o meu antecessor. E o sucessor, eu vou somar o número 9 mais 1, que vai dar 10. Passa a ser uma dezena exata. Então, 599 mais 1 é igual a 600. O número 600, ele tem 0 unidades, ele tem 0 dezenas e ele tem 6 centenas. O nosso próximo número é o 900. 900, se eu subtrair 1 do número total de 900, eu vou ficar com o número 899. Então, na unidade, eu tenho 9, na dezena, eu tenho 9 e na centena, eu tenho 8. E se eu somar 900, 0 mais 1 vai ficar 1, 901. Então, na unidade, eu tenho 1, na dezena, eu tenho 0 e na centena, eu tenho 9. 2. Complete a cruzadinha com os números indicados. Nós temos aqui umas setinhas e você vai acompanhar esses resultados para a gente estar lançando esses números. Vamos lá? Primeiro, 3 dezenas mais 5 unidades. Quanto que é 3 dezenas? Uma dezena é 10, 2 são 20 e 3, 30. 30 mais 5, então eu tenho o número 35. Tá vendo a minha setinha? Então eu vou colocar o número 3 e o número 5. A segunda, 900 mais 40, 940, menos 6. 940 menos 6, nós temos o número 934, nessa setinha aqui. Então, eu já tenho o número 3 preenchido. Eu preciso preencher 934. Então, aqui eu vou colocar o 9, o 3 eu já tenho, e aqui eu vou colocar o 4. A terceira, 8 centenas mais uma unidade. 8 centenas é 800, mais 1, 801. Olha onde está indo a minha setinha. Então, aqui eu vou colocar 8 centenas, 0 dezenas e uma unidade. Desse lado, eu já preenchi todas. Agora, vamos para esse lado. Número 468. Tá vendo a setinha? Eu já tenho 4 e eu já tenho 8. Então, só faltou o número 6 para formar 468. Próximo, sucessor de 701. Sucessor é o número que vem depois. 701 mais 1 é igual a 702. Então, o 0 nós já temos. Vamos colocar o 7 e o 2. 2 dezenas menos 5 unidades. Uma dezena é 10. 2 dezenas são 20. Então, eu tenho 20 menos 5 unidades. Quanto que é 20 menos 5? 15. Então, o número 1 eu já tenho. Vou completar com o número 5. E a última dica. 200 mais 50 mais 6. Eu formei o número 256. Aqui eu já coloquei o 2 da centena, o 5 da dezena, faltou somente o 6 da unidade. Então, os números que nós formamos na nossa cruzadinha é 934, 568, 801, 256. E nós temos nessa posição também o 35, 468, o 702 e o 15. Esses foram os números que nós formamos na nossa cruzadinha. 3. Uma biblioteca tem 300 livros de literatura, 20 livros de idiomas e 7 livros de culinária. Qual é o total de livros dessa biblioteca? Então, nós vamos somar. Nós temos o total de 300 livros de literatura. Nós temos 20 livros de idiomas e nós temos 7 livros de culinária. Todas as vezes que a gente for fazer uma operação, você sabe que número deve estar embaixo de número. Então, nós colocamos unidade, dezena e centena. Nós vamos passar um risco e o sinalzinho de mais.
0 mais 0, 0 mais 7, 7. 0 mais 2, 2. Desce o 3. Então, eu tenho o total de 327 litros. A alternativa 327 é a letra C. Então, nós vamos marcar a letra C. Página 22. 4. Escreva como se lê cada um dos números abaixo. Então, a tia vai fazer a escrita de cada um desses números abaixo. Você vai responder, colocar aí como que é a escrita desse número por extenso. Vamos lá. Então, 468. A tia vai escrever com letra cursiva, tá bom? Quatrocentos e 68. Próximo número, letra B, 726. 726. E letra C, 615. 615. Então, observe bem a escrita desses números, lembrando que o 600 é o S e o C juntinhos e o 60 é com 2 S, tá bom? Escreva o número bem correto. 5. O algarismo 6 tem o mesmo valor em cada número da atividade anterior? Por quê? Agora, nós vamos observar qual é a posição de cada um dos números. O número 6 na letra A vale 60. O número 6 na letra B vale 6. E o número 6 na letra C vale 600. Então, podemos observar que cada um está em uma posição diferente e essa posição faz com que o número também tenha um valor diferente. Então, a pergunta é, o algarismo 6 tem o mesmo valor em cada número na atividade anterior? Então, nós vamos colocar que não. Por quê? Porque a ordem ou posição do número altera o seu valor. Então, cada uma desses números 6, onde ele está na posição, alterou o valor. Na letra A ele valia 60, na letra B ele vale 6 e na letra C ele vale 600. Então, não porque a ordem ou posição do número altera o seu valor. 6. Observe o que cada criança está falando e descubra o número em que cada um pensou. Primeiro, pensei em um número que tem 3 centenas, 2 dezenas e 8 unidades. Então, nós temos o número 300 de 3 centenas, 2 de 2 dezenas e 8 de 8 unidades. Nós formamos o número 328. B. Pensei em um número que tem 40 dezenas e 2 unidades. Se nós temos 40 dezenas, nós vamos multiplicar 40 10 vezes, que é a cada quantidade de dezena equivale a 10. Se nós temos 40 dezenas, então nós vamos calcular 40 vezes o número 10, que nós vamos encontrar o total de
400, mais 2 unidades. Então, nós achamos o número 402. E a última alternativa, a menininha pensou em um número que tem 12 dezenas e 77 unidades. 12 dezenas é você somar o número 12 10 vezes. Então, vai dar o total de 120 unidades. Mais 77 unidades, nós encontramos o total de 197 unidades. Ok? Essa foi a nossa aula de correção de matemática. Faça tudo com muito capricho. Eu estou aguardando a foto de quem ainda não enviou. Beijos e até a próxima aula!